coisa que vocês devem tomar cuidado. Aqui nós temos um conjunto de dados por cronômetro manual, né? E o valor médio e essa ordem, essa tabelinha aqui onde eu ordeno os dados e ordeno a quantidade de vezes que ele aparece. Aqui do lado, eu construí um tipo de gráfico que é chamado de histograma. Esse histograma, ele vai ser bastante trabalhado com vocês aí, né? Principalmente nesses capítulos iniciais da apostila de FISESP. Tem uma parte no capítulo 2 onde são dadas algumas instruções de como você deve construir um histograma. Então eu vou discutir aqui com vocês mais ou menos algumas questões estéticas e mostrar o que você poderia conferir para verificar se o histograma que você está fazendo está de alguma maneira, se ele está correto, né? Então a primeira coisa que você deveria fazer para construir um histograma é encontrar o que a gente chama de número de bins, né? Esse número de bins é basicamente a quantidade dessas barrinhas que estão achuradas em vermelho aqui, né? Então, quantas barrinhas achuradas em vermelho você teria? E esse bin são intervalos de dados, né? Então, se você olha para esse histograma que eu construí aqui, você verifica que entre cada bin você tem você tem um intervalo que é 0,02. E esse intervalo é constante, ok? Então, de um bin para outro, você não aumenta esse intervalo. Isso também é uma característica. Por exemplo, agora se você olhar para a escala em Y, o intervalo entre os pontos aqui é constante. Entre esses ticks maiores é constante. Para a escala em Y vale 2, ok? Então agora vamos entender como construir esse histograma aqui. Eu coloquei aqui nessa tabela aqui do lado, onde você tem esses dados e a quantidade de vezes que ele aparece, né? O primeiro bin, ele iria de 1,18 até 1,20. O que nós vamos fazer aqui? Nessa região de fronteira, se você tiver dados em 1,20, o que eu vou fazer é jogar esses dados para o bin seguinte, ok? Então, no meu conjunto de dados aqui, eu tenho dados que é 1,19, 1,20 e 1,21. Então, no primeiro bin, eu só teria dois dados. Por quê? Porque os dados de 1,20 eu jogo para cima. Então, tá aqui, ó. Tem dois dados. No segundo histograma, no segundo bin, teria dados entre 1,20 e 1,22. Então, 1,22 iria para o próximo e você deveria ter 6 dados. Aqui, os 6 dados. Entre 1,22 e 1,24, 1,24 você está jogando para o próximo. 8 com 6 são 14, então aqui você tem 14 dados. Entre 24 e 26, você deveria ter 9 dados aqui, né? Porque o 26 eu estou jogando para o outro bin, né? Entre 26 e 28, você deveria ter o quê? Deveria ter 5 dados. Então, aqui, né? E o último bin, aí ele tem que conter todos os dados restantes, né? Que deveriam ser 4 dados. Se você conta a quantidade de dados que tem aqui, você deveria recuperar a quantidade de dados que você teria aqui, que é 40, né? Então, se você tem aqui, ó, 2 com 6, 8, com 4, 14, 22, com 9 vai para 31, aqui vai para 36, com mais 4, 40 dados. Então, você tem 40 dados. Então, para construir um histograma, você tem que, primeira coisa, definir a quantidade de bins. Uma vez que você definiu a quantidade de bins, você vai colocar uma escala que você consiga acomodar esses bins, colocar um título no eixo X, um título no eixo Y e uma escala para o eixo Y aqui, tá? Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, né? Os valores dos seus dados aqui não precisam aparecer nessa escala, tá? Então aqui você coloca uma escala que ela não depende dos valores, não depende assim, os dados que você tem aqui não precisam aparecer exatamente. Claro que alguns pontos podem aparecer, por exemplo, 1,24 está aqui, tá? Mas não é porque aqui tem 1,24 que eu coloquei 1,24 aqui na escala. A escala independe dos pontos que tem aqui dentro. Você tem que escolher uma escala que consiga abranger todos esses pontos aí, tá? E tomar cuidado para não colocar uma quantidade muito grande aqui de pontos, que aí pode poluir muito sua escala. Outra coisa, você deve criar subdivisões na sua escala, né? Então, esses ticks grandes aqui indicam o passo da minha escala. E eu divido, por exemplo, eu estou dividindo aqui o intervalo entre 1,32 e 1,34, que seria 0,02, eu estou dividindo em 5 subintervalos aí, ok?
Então isso melhora a sua resolução da escala, aí, tá bom? Outra coisa, aí você também poderia fazer o mesmo procedimento para o cronômetro digital, montar um histograma para o cronômetro digital também, e aí fica, eu gostaria depois que vocês conferissem que aqui também deveria ter 40 dados, tá? E verifiquem também se, usando essa tabela, vocês conseguiriam construir esse histograma aqui, ok? De novo, não estou discutindo a maneira com que você constrói a quantidade de bins, com que você descobre a quantidade de bins. Isso eu não vou discutir aqui. Isso, por exemplo, você pode tirar dúvidas com o professor durante a aula síncrona ou usar a apostila, que também tem algumas instruções de como você poderia construir isso, saber a quantidade de bins necessária para a construção do histograma, né? Outra informação que eu poderia colocar nesse histograma é uma curva que eu estou antecipando um pouquinho o que vai ser usado num vídeo, que seria um vídeo da aula, da próxima aula, né? Que seria um vídeo da aula 3 aí, né? Então, eu estou antecipando um pouquinho essa informação, que é uma curva que chama gaussiana, né? Então, se você fizesse muitas medidas de período de pêndulo, você esperaria que o seu histograma para o período do pêndulo se aproximasse dessa curva que eu coloco aqui nos dados experimentais, tá? Não ficasse tão lisinho assim, mas se aproximasse dessa curva que é uma chamada curva gaussiana. Então, basicamente, o seu histograma, à medida que você fosse aumentando a quantidade de dados que você tem, deveria tender por uma curva dessa maneira. Outra coisa, você poderia escrever também o eixo Y do seu histograma em uma grandeza que seria uma frequência percentual, tá? Que basicamente você vai pegar a quantidade de vezes que um determinado intervalo vai aparecer e dividir pelo total. Então aqui seria 2 dividido por 40, que seria 6 por 40, 4 por 40, 8 por 40, 10 por 40, 12, entendeu? Que você poderia escrever isso de uma maneira percentual. Essa curva gaussiana vai ser um pouquinho melhor discutida no próximo vídeo, aí, que seria o correspondente ao capítulo 3 da apostila. Outra informação que nós podemos tirar é fazer a comparação entre os dois histogramas. O histograma do pêndulo manual e o histograma do pêndulo pêndulo manual não. O histograma do pêndulo medido com o cronômetro manual e o histograma do pêndulo medido com o cronômetro digital. Quando você faz essa comparação, que eu coloco aqui nesse gráfico, a primeira coisa que você percebe, os dois gráficos eles estão na mesma escala em x, ok? A primeira coisa que você percebe é que a largura do gráfico do cronômetro manual, dos dados obtidos pelo cronômetro manual, é muito menor. Desculpa, a largura dos dados obtidos pelo cronômetro digital é muito menor do que a largura dos dados obtidos pelo cronômetro manual, né? Então, se você lembra alguma coisa que foi discutida aí de uma informação que foi discutida aí na aula 1, é quando você tinha essa questão de você ter um erro aleatório pequeno, um erro sistemático pequeno, ou um erro aleatório grande, ou um erro sistemático grande, né? Quando nós estamos fazendo essas medidas, basicamente o que nós estamos fazendo é que nós estamos falando que nós já tomamos todos os cuidados, então os nossos erros sistemáticos, deveriam estar bem pequenos, tá? Já deveriam estar minimizados aí, né? E se esses erros sistemáticos deveriam estar minimizados, basicamente o que você está vendo aqui são erros aleatórios, ok? E esses erros, a partir disso, você poderia fazer uma pergunta, por exemplo, qual das duas medidas é a mais precisa, tá? A precisão, ela vai estar relacionada com erro aleatório e com os dados estarem mais próximos uns dos outros, né? Então, um conjunto de dados mais preciso implica que a distância média entre os dados é pequena, ok? Então, seria o caso do item A aqui, tá? Um erro aleatório pequeno ali, ok? Se a gente observa essas duas figuras, basicamente nós já podemos afirmar que o conjunto de dados que possui o menor erro aleatório é o conjunto de dados medido pelo cronômetro digital, né? Outro ponto que nós poderíamos perguntar é qual das duas medidas é mais exata?
Mas para responder essa questão da medida exata, isso implica que você deveria ter algum tipo de valor verdadeiro ou algum valor aceito para essa medida. Ou um valor, o valor aceito, eu estou assumindo que é um valor que às vezes não necessariamente é o valor verdadeiro, mas é um valor que foi obtido por algum método que tem uma precisão muito maior do que a precisão do método que nós estamos utilizando atualmente, ok? Então, para essa comparação, vou utilizar como valor aceito o valor calculado a partir da equação do pêndulo simples, tá? O valor calculado a partir da equação do pêndulo simples, ele me dá como valor aceito um período de 1,263 segundos para esse comprimento de fio e usando essa gravidade. E isso eu mostro aqui colocando nesse gráfico como sendo a linha azul aqui, ok? Então você, novamente, a medida do cronômetro digital, ela seria a medida mais exata. Então ela é a medida mais precisa e a medida mais exata, assumindo a utilização do valor aceito como sendo o valor calculado por essa equação aqui, ok? Beleza, mas o que nós gostaríamos nós já vimos que se você tem um conjunto de dados, o que melhor representa aquele conjunto de dados, uma maneira de melhor representar, um valor que melhor representa aquele conjunto de dados, é o valor médio, né? Só que de alguma forma você tem que ter alguma maneira de encontrar qual que seria um erro associado a esse valor médio aí, né? Qual que seria esse erro associado a esse valor médio? Esse erro associado a esse valor médio é o que nós vamos procurar uma maneira de encontrar esse valor, esse erro não, essa incerteza associada a esse valor médio, né? É o que nós vamos estar procurando uma maneira de encontrar isso daí, ok? Ah, eu acabei me esquecendo de comentar que nos histogramas, por exemplo, nos histogramas tanto do pêndulo do cronômetro manual quanto do cronômetro digital, aparecem dois valores de período aqui, né? Então, por exemplo, no cronômetro manual aparece 1,24 e depois no digital aparece no manual também, desculpe, aparece 1,235 segundos. Basicamente, eu estou olhando aqui qual seria o erro que nós estamos cometendo em termos de fazer um arredondamento, tá? Um arredondamento para levar em conta a resolução do meu aparato experimental, que nesse caso seria um cronômetro manual, ok? Então é por isso que vai sempre aparecer duas setinhas ali apontando onde estaria o valor médio aí, né? Ok, beleza. Então